Então, pessoal, continuando o curso de termologia, nesse vídeo eu vou falar sobre termometria. Nós vamos medir temperaturas. Bora pro vídeo! Então, pessoal, nós temos aqui as principais escalas termométricas, né, que a gente estuda no ensino médio. Bom, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Agora, onde usar cada uma depende muito da história do lugar que você vive, né? Por exemplo, nos Estados Unidos usa Fahrenheit, no Brasil a gente usa escala Celsius. E em laboratório utilizamos a escala Kelvin. A acuidade, a experiência que Kelvin, Lord Kelvin, né, realizou para chegar na sua escala, teve muito mais precisão, teve muito mais ciência por trás. Então ela mede a temperatura termodinâmica dos corpos. Ela é a escala usada em laboratório, também conhecida como escala absoluta. Não tem temperatura abaixo do 0 Kelvin. Então Kelvin pegou um gás e foi retirando, né, de 1 em 1 grau Celsius, foi baixando a temperatura desse gás, foi retirando o calor de 1 em 1 grau Celsius. Então ele já tinha utilizado, né, ele já utilizava a escala Celsius. Então ele reparou o seguinte, que a pressão desse gás, que a vontade, a força que ele tem para sair do recipiente, caía na proporção de 1 sobre 273,15. Então ele estipulou o seguinte, quando a temperatura do gás chegar a menos 273,15 graus Celsius, ele parou, ele estagnou. Então é onde as moléculas estariam no seu estado estático, completamente parado. Lembra, temperatura tem a ver com movimentação, agitação molecular. Quanto maior o grau de agitação molecular, maior a temperatura. E quanto menor esse grau de agitação molecular, menor é a temperatura. Então, Kelvin estipulou que a 0 Kelvin, menos 273,15 graus Celsius, essas moléculas, as partículas de um corpo, estariam completamente paradas. Então, não há temperatura abaixo do zero. Não há, do 0 Kelvin. Não há temperatura negativa na escala Kelvin. Por isso que é chamada de escala absoluta. Então, vamos lá, fazendo a comparação entre elas. Nós temos aqui os pontos de ebulição da água, a pressão normal, tá, pessoal? Celsius é 100 graus Celsius, Fahrenheit 212 e Kelvin 273. Já Celsius para ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius, Fahrenheit 32 Fahrenheit e Kelvin 273 Kelvin. Repara que a Celsius tem 100 partes iguais, né? Foi dividida em 100 partes iguais. E a Kelvin também. Kelvin utilizou a escala Celsius. Então as duas têm 100 partes. Tudo bem? Já a Fahrenheit tem 180 partes. Agora, é importante você saber converter de uma escala para outra. Vamos lá. Como temos aqui, pessoal, uma mesma proporção amarrada ali, ó, 100, 212, 373, 0, 32, 273, eu utilizo o teorema de Tales de Mileto. É aquele teorema antigão que tem na geometria. Você pega segmento menor dividido pelo segmento maior. Então vai ficar TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. Na Fahrenheit, TF menos 32. Sobre 212 menos 32, que dá 180. Já na Kelvin, TK, né? TK menos 273, dividido por 373 menos 273. Isso dá 100, pessoal. Então vai ficar TC sobre 100, TF menos 32 sobre 180, TK menos 273 sobre 100. Simplificando ali embaixo, né, o denominador por 20, 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9, e 100 por 20 dá 5 novamente. Então a equação de conversão é essa aqui, pessoal. Nós temos TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 e TK menos 273 sobre 5. Lógico, se eu for relacionar Celsius com Fahrenheit, só pego esse primeiro termo aí, né? Relacionado com o segundo termo. Se eu quiser relacionar Celsius com Kelvin, aí eu pego esses termos, né, dos extremos. Então isso vai variar de exercício para exercício. Agora vamos expandir o conceito. Vou usar aqui, pessoal, um exercício das chamadas escalas arbitrárias. Eu vou inventar uma escala X. Então, vou relacionar a escala X com a escala Celsius. Então, vamos lá. Para os pontos de ebulição da água, a pressão normal, Celsius 100, a escala X 150 graus X. Tá? Na Celsius, para a fusão do gelo, 0. E na X, menos 50, eu coloquei de propósito, para você ver uma regrinha do sinal ali, tá? Fica atento. Então, fazendo a conversão aí, pessoal, entre as escalas, né? Montando teorema de Tales, tá, pessoal? Ó, segmento menor, C menos 0, C. Segmento maior, 100 menos 0, 100. Na escala X agora,
x menos o menos 50, x mais 50. 150 menos menos 50, 200. Então ficou 100, c sobre 100 igual a x mais 50 sobre 200. Simplificando e multiplicando cruzado, pessoal, vou ter 2c igual a x mais 50. Vamos supor o seguinte, imagina que você queira saber a temperatura de 40 graus Celsius na escala x. Vamos lá. 40 graus Celsius em x. Vai ficar, é só substituir no lugar de C, né, de TC, da temperatura Celsius, o valor que você tem ali, que é 40. Então, 2 vezes 40 igual a x mais 50. Então, x igual a 80 menos 50, 30 graus x. Agora vamos estudar variação e gráficos, pessoal, nas escalas termométricas. Vamos lá. Vamos comparar a escala Celsius com a escala Fahrenheit, tá? Bom, uma é constituída de 100 partes, a outra de 180 partes. Então, na escala Fahrenheit, o espaçamento de um grau para o outro é muito mais apertadinho. Imagina que você suba aqui um comprimento A nesse mercúrio que está dentro desse termômetro aqui. Subiu um comprimento A. Esse comprimento A de dilatação do mercúrio, vamos supor que corresponda a 1 grau Celsius. Na escala Fahrenheit vai corresponder a quanto? A 1,8. Justamente porque o mercúrio ele sobe a mesma coisa para os dois, a dilatação foi a mesma para os dois, estão no mesmo ambiente. Agora, um termômetro na escala Celsius e um termômetro na escala Fahrenheit vão indicar o mesmo estado térmico, porém com valores diferentes, porque são escalas diferentes. Então, vou ter ali 1 grau Celsius de variação para a escala Celsius e 1,8 Fahrenheit para a escala Fahrenheit. Muito mais apertadinho na escala Fahrenheit do que na escala Celsius. Então, a conversão, pessoal, entre variações fica assim, ó. Eu vou deixar a variação em aberto, vai ficar C menos 0, eu vou colocar ΔC, sobre a variação maior, que é 100 menos 0, 100. Tudo bem? Na escala Fahrenheit é a mesma coisa. Em vez de colocar F menos 32, eu vou deixar a variação em aberta. Porque pode ser qualquer variação, uma variação de 10, 5, 15. Então vai ficar variação em Fahrenheit sobre 180. E na Kelvin, variação de Kelvin sobre 100. Uma coisa importante aí também. Vocês podem observar que a variação em Celsius é igualzinha à variação em Kelvin. Por quê? Ambas têm 100 partes. Então, 1 grau na escala Celsius é igual a variar 1 grau na escala Kelvin. E são 100 partes, o espaçamento de um grau para o outro é o mesmo. Diferentemente da Fahrenheit, né, que é muito mais apertadinho. Agora a questão dos gráficos, pessoal. Dá uma olhadinha aqui. Relacionei a escala Celsius com uma escala E qualquer. Uma escala E, uma escala arbitrária, totalmente arbitrária. Então, quando o Celsius marca 0, a escala E marca menos 20. Vamos lá. Tem aqui a escala Celsius e a escala E. Quando o Celsius marca 0, a escala E marca menos 20. É só você pegar os pontos do gráfico, tá? Quando a escala Celsius marca 100, a escala E marca 60. Aí você monta a mesma relação que nós montamos com as outras escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Você atribui uma temperatura ali no meio, TC, e uma temperatura ali no meio. Digo meio, pessoal, pode ser qualquer lugar. Uma temperatura TE. E pega segmento menor dividido pelo segmento maior. Segmento menor dividido pelo segmento maior. E iguala isso aí, utilizando o teorema de Thales. Então seria TC menos 0 sobre 100, TE menos menos 20, TE mais 20, dividido por 60 menos menos 20, 80. TC sobre 100, TE mais 20 sobre 80. Agora uma coisa que vai te dar velocidade nos exercícios, pessoal. Principalmente quando se tratar de escala Celsius e Fahrenheit. Isso é muito utilizado por quê? Estados Unidos utiliza Fahrenheit e Celsius utilizamos no Brasil. Então, vamos lá, como é que ficaria 40 graus Celsius em Fahrenheit? Vamos fazer a conta convencional primeiro. Pegando a equação aqui, pessoal, só esse pedaço, tá? Só esse pedaço aqui de TC e TF. Então, fica 40 dividido por 5, 8, né? TF menos 32 sobre 9. O 9 vai para lá multiplicando. Troca a operação. 9 vezes 8, 72, igual a TF menos 32. Passo o 32 para cá somando, 104 Fahrenheit. Agora, mais velocidade. Lembra que a variação de 1 grau Celsius corresponde a 1,8 na Fahrenheit? Outra coisa interessante. Se eu começar do 0 na Celsius, quanto que eu começo na Fahrenheit? A Fahrenheit tem 32 unidades à frente, correto? Guarda isso. Então vamos lá. Pegando a variação, pessoal, de Celsius para Fahrenheit, tá? Repara, se eu jogar para cá o 9, 9 dividido por 5 dá 1,8.
Exatamente 1,8. Então, se pegar a temperatura em Celsius e multiplicar por 1,8 e somar 32, peraí, somar 32 por quê? Sim, pessoal, estou somando 32 porque, lembra, a Celsius estava no 0 e a Fahrenheit estava 32 à frente. Então, tem que somar 32 para compensar essa diferença inicial. Então, eu vou pegar a temperatura em Celsius, 40, multiplicar por 1,8. Por quê? 1 Celsius está para 1,8 Fahrenheit. A gente vai na proporção. Então, 40 vezes 1,8, 72. Mais 32, adivinha? 104 Fahrenheit. Bom, pessoal, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.